Aleluia. A nossa mensagem de hoje é um tanto extensa e eu vou falar sobre algo muito importante, porque a palavra nos desafia a vivermos pela fé. E nós temos sido agredidos por inimigos da fé, que muitas vezes convivem com a gente, fazem parte do nosso dia a dia, e eu preciso esclarecer isso com você hoje. E eu quero falar sobre os grandes inimigos da fé. Eu quero que você entenda algumas coisas. Eu mesmo estou vivendo isso hoje. Hoje ainda passei por grandes combates da fé, por grandes necessidades de me posicionar. E quando a gente começa a pregar isso, amados, é sempre a igreja, parece que uma potestade demoníaca se levanta contra a igreja. Cada vez que você propõe de fazer algo para Deus, o inferno se levanta para te impedir e te encher de coisas e ataques. E são esses os inimigos que eu quero expor hoje aqui para você, para que você saiba quem eles são. Para que você possa, junto comigo, como igreja, posicionar-se de uma forma a derrotar o inimigo. E as nossas armas são espirituais em Deus. E a fé é uma das nossas armas poderosas. Mais do que uma arma poderosa, fé é o estilo de vida que nós devemos de ter. Fé é um estilo de vida. Eu não sei quantos receberam, tem um folhetim ali que você recebeu. Quem não recebeu esse folhetinho ao entrar na igreja com a mensagem de hoje, por favor, levante a mão. Nós queremos fazer chegar essa mensagem até você rapidinho, em nome de Jesus. Lá atrás tem um irmão, mais uma irmã lá, estão abanando. Você chegue até onde as mãos estão levantadas. Aqui na frente a missionária Carmen está sem. Nós precisamos, ela vai ter ali o bilhetinho dela, vai acompanhar em nome de Jesus. Aleluia. Algumas coisas para você completar ali. Sempre que você for completar algo, eu vou te dizer o que você precisa completar. Mas é só para você também ficar atento na mensagem dos grandes inimigos da fé. E o primeiro inimigo que eu quero explicar hoje, amada, Deus te abençoe muito. Ele é a tua vitória, a tua coroa. Amém? Ele já te deu a vitória, hein? Em nome de Jesus, nós vamos louvar com você, porque você foi chamada para ser mais que vencedora. Aleluia. O primeiro grande inimigo que nós temos contra a nossa fé é o medo. Ali tem uma frasezinha para você completar, eu queria que você completasse ali, diz assim: o medo é o oposto da fé. Amados, hoje eu também vou estar dando uma tinta de uma das matérias da EDM. É uma pincelada dessa matéria. Essa matéria é muito abrangente, essa matéria, não sei, eu não posso ser professor da EDM, porque eles dizem, olha, a matéria tem que ser vencida em 9 aulas, e eu quero 22 aulas. Então, não dá. Né? Mas, na próxima semana, começa a aula inaugural com fé, e você está desafiado a participar e desafiado a fazer a EDM também, estudar mais a palavra de Deus mais afinco. Mas vamos lá. Medo é o oposto da fé. Observa só. A fé chama à existência aquilo que Deus promete nas Escrituras. A fé funciona como um braço. Lá em Efésios 1:3 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos tem abençoado, não é vai abençoar um dia, já tem nos abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Todas as bênçãos que você precisa para a sua vida, é a tua fé que vai lá pegar, pela oração, pela súplica. Nós vamos ver isso. Você vai vendo os inimigos e vai crescendo dentro de você o mecanismo de luta que um cristão precisa ter pela fé. É pela fé que nós alcançamos as promessas. Já o medo chama à existência aquilo que o diabo quer te dar. Mas Deus, no seu infinito amor, nos alertou: se você ouvir a minha palavra e praticá-la, as bênçãos virão sobre ti. Mas se você não ouvir e não desejar praticá-la, essas maldições virão sobre ti. Quem vai trazer as maldições? Ele diz lá em João 10:10, o ladrão vem para roubar, matar e destruir.
Então, eu quero que você fique bem atento. Olha só, o medo arma laço, o medo atrai os problemas, o diabo sente o cheiro do medo como um cão farejador, e percebendo a insegurança de alguém, ele ataca de imediato. Você já ouviu falar que cachorro sente cheiro de medo? Eu não sei se medo tem cheiro, mas as pessoas dizem assim, ó, cuidado, se o cachorro sentir o cheiro de medo, aí ele ataca. Até aqueles, né, eu acho que eles pensam que eles se olham no espelho, eles pensam que são Doberman, aquele Fox paulistinha, né? Ele é desse tamanho, mas se a pessoa tomou um susto, ele agride, ele vem para cima e ele morde mais que os grandes mordem com cautela, e ele pensa que ele é um herói. Mas é assim que o diabo age, ele é um Fox paulistinha, que de repente ele vê, a pessoa ficou com medo, ele cresce. Quando eu falo sobre isso, eu lembro do meu avô. Meu avô era um homem engraçado. Ele era um homem rude, aquele jeito dele, mas ele era um homem sem medo. Eu lembro de um aniversário na casa de um tio, onde tinha um cachorro, que o meu tio dizia assim, esse cachorro é muito bravo, e ninguém podia realmente chegar perto. Eu, por exemplo, o mais perto que eu chegava era 10 metros da onde a corrente estava esticada. Né? Mas meu avô disse, eu quero ver lá atrás o que você está fazendo, lá atrás na construção. E ele disse, ó, cuidado, esse cachorro é muito bravo. E o meu avô disse, ó, eu vou. Foi passando aquele jeito dele. E o cachorro veio na direção dele, estava latindo, com a corrente esticada. E ele foi caminhando, susto, e o cachorro se deitou. Ele fazendo carinho na barriga. Eu olhei para o meu tio e disse, bom, pelo menos eu não vou fazer. Mas o teu cachorro passou, né? Assim é o diabo, quando você se posiciona, ele já se deita. Só que ele quer carinho, não dê carinho não. Não faça que nem o meu avô. Outra circunstância, eu fui com ele tinha uma cliente da alta sociedade, morava num casarão enorme, tinha um guarda no portão, dentro de uma guarita, e tinha 2 Rottweilers e 2 Dobermans enormes naquela casa. Meu avô parou o carro assim, quando eu vi aqueles cachorros vindo lá do fundo no portão, eles chegavam a salivar assim, latindo. E ele foi, apertou a campainha e o rapaz e ele não conseguiram se comunicar. Ele abriu o portão e entrou. E o guarda na guarita dizia assim, não, os cachorros. E ele entrou e foi lá na porta, e os cachorros vieram em volta dele, tudo pulando em volta dele. Ele bateu na porta, ela abriu a porta, ela olhou assim, mas para que servem esses cachorros? Ele não tinha medo do cachorro. Assim é quando você não tem medo do diabo. Ele vai se afastar de você, ele vai tentar te enganar de outro jeito, né? Vai ficar que nem aqueles em volta, mas não vá atrás dele. Chuta que laço, irmão. Não deixe o medo te dominar. Não deixe o medo te dominar. Olha só o livro de Jó 3:25. É uma história tremenda. Jó sofreu muito. E muitas pessoas dizem assim, Deus deu sofrimento para Jó. Não foi Deus que deu sofrimento para Jó. O diabo disse, posso prová-lo? E Deus disse, pode, você vai ver que ele não vai desistir de mim. Aí o diabo foi e roubou dele os filhos, e roubou dele as riquezas que ele tinha, encheu ele de enfermidade, só não pôde tocar na vida, porque Deus disse, na vida não pode tocar. Mas quem trouxe as maldições sobre Jó foi o diabo. Mas se nós olharmos e analisarmos um pouco, o diabo sentiu o cheiro de Jó. Porque Jó disse assim, está no capítulo 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que eu receio me acontece. Olha, o medo atrai os problemas. Lembrei agora, de manhã nem lembrei disso, mas lembrei agora da pastora Jeannie Stedman, ensinando sobre aquela pessoa que murmura, que fica ali reclamando com medo. Ai, meu Deus, não vai dar. Ela disse assim, é semelhante a um animal ferido na floresta. O que um animal ferido, uivando na floresta, traz sobre ele? Predadores. O diabo vem como um predador quando vê você com medo. Jó foi um homem de Deus e foi roubado pelo diabo porque estava com medo. O que Jó mais temia, mais tinha medo, foi o que lhe aconteceu. Resista o medo. Como quem resiste à tentação de roubar, de matar, de adulterar. Resista o medo como quem resiste o pecado. O medo vai vir sobre você, mas resista.
Amados, eu não estou pregando só para você. A palavra de Deus é uma espada de 2 gumes. Eu estou sendo cortado pela palavra nesta noite também. E 2 vezes, porque já preguei ela de manhã. 2 Timóteo 1,7, Deus fala a respeito de nós. Ele diz, através do apóstolo escrevendo para o seu filho Timóteo, porque Deus não nos tem dado espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. Provérbios 29:25 diz, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. O medo leva as pessoas a fazerem mal a outras pessoas, pois leva as pessoas a pensarem que os outros querem o seu mal. Sem perceberem, estão semeando. E a lei é tudo que o homem semear, isso também se fará. Veja, às vezes a pessoa está com medo de ser demitida, daí ela começa a falar mal do chefe. Ela está com medo de alguma coisa e ela começa a agredir a outra pessoa, com medo que aquela pessoa faça algo que ela está imaginando. E muitas vezes a outra pessoa nem está pensando nada disso. Mas o medo faz a pessoa imaginar coisas. Quando você vencer o medo, você vai vencer muitas coisas na sua vida. Quando você vencer o medo, você vai ter vitória sobre muitas coisas que o diabo tem levantado contra você. O homem que tem medo arma ciladas, e quem arma ciladas acaba por cair nelas. Assim como aquele que cava covas para outros, e por fim ele mesmo cai nela. Mas nós somos chamados, fomos justificados por Cristo, para vivermos pela fé e não por medo. O segundo grande inimigo que eu quero apresentar hoje à noite nessa mensagem é a dúvida. Dúvida é a contrária à fé. Uma coisa é o oposto e outra é contrária, mas pastor, não são sinônimos? São, mas você vai entender por que eu falei diferente. Uma pessoa que na verdade está dominada pela dúvida, incerta sobre a realidade e a veracidade de um fato, desconfia, receia, hesita e não consegue decidir, não possui capacidade de tomar decisões. A dúvida rouba da pessoa a capacidade de decidir. Faço ou não faço? Vou ou não vou? Falo ou não falo? Amo ou não amo? Estou em dúvida. E a fé não pode ser aplicada, porque a dúvida contraria a fé. A pessoa que age assim nunca consegue realmente alcançar de Deus alguma coisa, pois seu coração cheio de dúvidas não consegue se decidir por algo em definitivo. Eu lembrei de uma época que eu e a Arlene orávamos por um carro, e nós entramos nessa batalha de fé. Eu naquela época pregava muito sobre fé, eu tenho que voltar a pregar mais sobre fé. E eu lembro que eu comecei a orar sobre nós termos um carro, mas eu era indeciso, tinha dúvida. Cada semáforo que nós parava um carro do lado. Olha, Senhor, pode ser uma F1000, na época a F1000 era o carro do momento. Pode ser uma F1000 dessas. Parava na outra sinaleira. Mas pode ser esse Monza Zero também, tá bom. Aí Deus um dia disse para mim assim, olha, quando eu estou com o pacote pronto, você muda de ideia, não posso mandar o presente. Decide, quer dizer, sai da dúvida. Meu justo viverá da fé. Pede objetivamente o que você quer, respaldado pela palavra, sempre. Porque Deus cumpre a sua palavra, Deus não cumpre a revista Veja, não cumpre o jornal Diário Catarinense, Deus cumpre a sua palavra. Olha só, Tiago 1, 5-8. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não o lance em rosto. Primeiro, por que eu estou falando de sabedoria se o motivo é fé? Amado, sem sabedoria você não vai saber usar a fé, não vai saber aplicar o amor, não vai saber pregar a palavra. Sem sabedoria você não vai saber nem como agir no estudo bíblico, nem nada, nem como fazer nada. Então a primeira coisa que você deve pedir é sabedoria. Lembra de Salomão? Pede-me. E não pediu riqueza nem nada daquilo, ele pediu sabedoria. Deus se agradou tanto de ele ter pedido sabedoria que deu tudo mais junto com a sabedoria. Mas, olha só, por que precisamos de sabedoria? E ser-lhe-á dada. Não lance em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém,
com fé. Se você quer pedir qualquer coisa para Deus, você tem que pedir com fé. Olha só, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma a outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. É a Bíblia que está dizendo, não vai receber. Quem duvida não recebe nada de Deus. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que diz Marcos 11, 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser ser-lhe-á feito. Será assim com ele. É o que vai acontecer. É aquilo que você declara com os teus lábios, é aquilo que você vai colher. A dúvida é contrária à certeza, e a certeza é fé. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Presta atenção. Adão e Eva caíram quando começaram a duvidar da palavra de Deus. A serpente veio e disse, não é bem assim como ele falou. Começou o declínio da raça humana. O pecado entrou no coração deles. A soberba subiu no coração do homem. Ele duvidou de Deus. E hoje há milhares de pessoas lá fora duvidando. O diabo luta para descredibilizar essa palavra. O diabo luta de todas as formas para dizer que essa palavra não tem valor. Sabe? Porque se alguém vier a crer nessa palavra e crer em Deus, ele perdeu essa vida. Ele perdeu essa alma. Ele não vai conseguir destruí-la. E o alvo dele é destruir vidas. Na casa onde a palavra entra a casa da paz. Nós vamos explicar depois esse projeto para toda a igreja. E nós queremos ver Blumenau cheio de casas de paz. Aleluia. Romanos 14, 23 diz, mas aquele que tem dúvidas, se come está condenado, porque não come por fé. E tudo o que não é de fé é pecado. Estavam ali discutindo, pode comer a carne, não pode comer a carne. O apóstolo disse assim, quem come com dúvida está pecando. Se come com dúvida está pecando. Se não come com dúvida está pecando. Porque o justo foi chamado a viver pela fé. Até mesmo no nosso dia a dia, coisas, atividades, atitudes devem ser feitas com toda certeza, pois o justo de Deus viverá pela fé. Lembrando, tudo que não provém da fé é pecado. Outro inimigo da nossa fé chama-se incredulidade. A incredulidade anula a fé. A incredulidade é inimiga da fé, que é fidelidade, confiança e crença. A incredulidade não acredita na fidelidade, não gera confiança e não crê. A incredulidade impede a fé de obter as bênçãos de Deus. Até mesmo Jesus, segundo nos informa a própria Escritura, não pôde executar curas e sinais na cidade de Nazaré por causa da incredulidade deles. Olha o que diz em Mateus 13:58. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Marcos 6,6 ainda diz mais, ele estava admirado da incredulidade deles e percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Não pôde ensinar em Nazaré. Deus é fiel em todas as suas promessas, mas a incredulidade anula, aniquila a possibilidade do incrédulo usufruir da fidelidade de Deus. Não é que Deus deixa de ser fiel quando a gente é incrédulo. É que a gente deixa de usufruir da fidelidade de Deus. Romanos 3,3 diz assim, pois que,
Se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? Não. Deus permanece fiel. Uma outra dica, né, da fé, e é usado também, eu pelo menos usava quando falava de cura divina. Deus falou, se você ouvir a minha palavra e cuidar em guardar os mandamentos que eu te ensino, estou te dando hoje, e guardá-los, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Deus fez uma promessa, se nós formos fiéis à promessa, a promessa nos alcança. Só que Deus disse mais para frente, se você ouvir a minha voz e não querer dar ouvidos a ela, e não quer guardar os mandamentos que hoje te ordeno, todas estas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Olha a fidelidade de Deus. Ele falou, a pessoa não quis obedecer, ele vai cumprir, a maldição vai chegar. Ele vai deixar essa pessoa colher a sua sementeira. Ele vai deixar essa pessoa, como Paulo instigou uma vez aos coríntios, entreguem esse homem a Satanás, para ver se no último dia a alma dele vai ser salva. Ele quer andar seus próprios caminhos, deixa ele colher, deixa ele decidir, deixa ele fazer. Os resultados são por conta dele. Eu avisei. Lá em Deuteronômio 30, Deus deseja tanto que se obedeça, que em Deuteronômio 30 ele diz assim, eis que ponho diante de ti, 15 em diante, a morte e a vida, a bênção e a maldição, o bem e o mal. Aí sabe o que Deus diz? Ele dá um conselho, ele diz, escolhe pois a vida, a bênção, para que viva tu e toda a tua descendência. Olha o que diz 2 Timóteo 2, 11 a 13. Fiel é esta palavra. Se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Essa explicação que eu dei antes está embasada nisso. Se eu confesso, ele me confessa. Se eu o nego, ele me nega. Se eu sou fiel, ele é fiel para comigo. Se eu sou infiel, ele continua fiel à palavra dele. E eu vou ter que colher da fidelidade de Deus. Ele não muda. Quem tem que mudar somos nós. A incredulidade leva o homem a estar descoberto de qualquer proteção, enquanto a fé funciona como um escudo. Efésios 6,6 diz que com o escudo da fé, com o qual nós podemos nos desviar, nos proteger de todos os dardos inflamados do maligno. Olha como a fé é importante. Por que tantos inimigos da tua fé? Porque a fé é o canal de Deus para você ser vitorioso. Para que as doenças não cheguem na tua casa, para que os problemas sejam resolvidos, para que você triunfe, para que toda seta maligna seja interrompida e não entre na tua casa, não entre na tua vida. Como disse aqueles pastores, esses dias o pastor André também falou, o pastor Levi sempre fala isso, né? Você sabe o que significa todos no grego? Todos mesmo. Quer dizer, nenhum dardo inflamado passará por aquele escudo. O escudo da fé. Romanos 11, 20 explica algo importante que aconteceu com Israel. Olha só, está bem, pela sua incredulidade fostes quebrados, e tu estás em pé pela fé. Então não te soberbeça, mas teme. É que o povo de Israel não creu que Jesus era o Messias. E Deus falou que por causa disso eles foram quebrados, foram como um ramo quebrado da oliveira. E nós fomos enxertados no lugar deles. Está lá em Romanos 11, leia esse capítulo, você vai entender isso. Israel vive hoje lá, a gente tem que orar muito pela paz de Israel hoje. Mas Israel não vive o padrão de Deus para a nação de Israel. Eles rejeitaram o Messias, eles estão esperando o Messias ainda. Mas todos aqueles que o receberam, diz João 1,12,
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que exercitam sua fé, os que acreditam na palavra, esses são filhos de Deus. Por isso o Senhor quer que você viva pela fé, porque Ele te fez filho de Deus. Aquela obra difícil, aquela guerra espiritual que Jesus passou, chamada Cruz do Calvário, foi para que eu e você pudéssemos viver pela fé. Outro inimigo da fé é a ansiedade. A ansiedade ofusca a fé. É como se ela mascara, ela joga tinta em cima, ela tenta esconder a fé. Ela disfarça a fé. Olha só, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que o vestuário? Não andeis, pois, inquietos, ansiosos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial, de certo, com certeza, vosso Pai Celestial, bem sabe que necessitai de todas estas coisas. Por isso, em vez de buscar essas coisas, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Vão ser acrescidas. Você nem precisa buscar. Quando você busca Deus, a justiça de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, Ele diz tudo o que você precisa, filho, está no pacote. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia seu mal. Jesus estava dizendo assim, vença um dia de cada vez. Seja vitorioso no teu presente, o teu futuro me pertence. Você não pode mexer nem no teu passado, nem no teu futuro, mas você pode servir um Deus no presente que prepara o teu futuro. Olha outro texto que eu quero ler com você. Filipenses 4, 5 a 9. Diz assim, seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Por que ele diz isso? Porque a tendência do ansioso é resolver antes, é sair na frente de Deus. Quantas vezes nós vamos à presença de Deus e dizemos, Senhor, eu te entrego este problema, eu entrego esse detalhe lá na empresa, esse negócio, eu entrego, Senhor, meu casamento no teu altar, eu entrego meu filho no teu altar, eu entrego, Senhor, essa proposta que eu recebi no teu altar. Aí ele desliga o telefone e a ansiedade começa a dizer, mas se eu ligar para o João pode me ajudar. Alô, João? Aí Deus diz, mas você não queria que eu resolvesse? A ansiedade faz isso. A ansiedade é declarar às vezes para Jesus, olha Jesus, você não está sabendo fazer bem certo. Eu pedi para você, mas eu vou te dar uma ajudazinha. Eu vou te dar porque eu sei que tu é um Deus assim que é capaz de não conseguir fazer, então eu vou te ajudar. É o que a ansiedade faz com a gente. A gente quer ir na frente de Deus. Olha só, não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Com ações de graças. Com ações de graças. Agradecendo. Peça, mas peça já louvando. A fé nos faz louvar por coisas que nós desejamos e ainda nem temos. Mas nós sabemos que nós pedimos para o Deus certo. Eu posso glorificar a Deus porque Ele vai me dar. Porque é segundo a promessa dEle. Então não faça nada, espere o agir de Deus. Olha só, quando a gente faz isso, ora, pede, coloca tudo diante de Deus, com ações de graça, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes, os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Agora olha um conselho bíblico. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, vai faltar dedo.
Se alguma virtude há, se algum louvor existe, nisso pensai. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco, disse o apóstolo Paulo. Quando andamos ansiosos e inconscientemente nos afastamos de Deus e de sua proteção, queremos que as coisas aconteçam e acabamos por ir à frente de Deus. Mas a paz poderosa de Deus pode guardar a gente para dar os passos na medida da vontade de Deus. Por isso o apóstolo Pedro escreveu em 1 Pedro 5,7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Outro inimigo que a gente quer vencer essa noite, e a gente vai se preparar para lutar e derrotar todos os dias, é as preocupações. Esse inimigo é semelhante à ansiedade, mas ele é diferente. A ansiedade é uma necessidade de ir logo, mas a preocupação é de ficar decidindo. De antes do problema aparecer, ele já é um problema para você. É aquela pessoa que consegue transformar um tchau sem sorriso em um ele está de mal comigo. E às vezes a pessoa era só alguém com um caráter assim. Eu lembro de um pastor que eu amava muito, o pastor Valdemar Quinas. Ele falava no telefone, Haroldo, vamos lá às 3 da tarde. Vai, eu vou. Pum, ele desligava o telefone. Mas lá onde? Ele já tinha desligado o telefone. Se eu fosse uma pessoa assim, vou ficar ofendido com ele. Ele bateu o telefone na minha cara. Eu ligava de novo. Eu disse, ele, alô, eu já falei contigo. Eu disse, mas aonde? Lá na creche. Tá, então tá, lá na creche. Às vezes a pessoa é assim e o outro fica ofendido. Aliás, um bom livro para você ler, A Isca de Satanás, de John Bevere. Preocupação é desviar-se da fé. A preocupação te tira do propósito, ela começa devagar ou vaguear. Ela te põe a andar por muitos caminhos. Porque você está se ocupando antes. Preocupação é mesmo que estar ocupando seu tempo com incógnitas, impossibilidades, incertezas, é ocupar-se com coisas temporais que podem sofrer mudanças e variações a qualquer momento e por qualquer motivo. É ocupação com coisas que tornam a fé infrutífera, é sufocar a fé com assuntos que nos desviam da palavra de Deus. Olha o que diz Mateus 13:22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, né? A sedução das riquezas, as preocupações com estas coisas, sufocam a palavra e fica infrutífera. As muitas preocupações acabam por sufocar a fé, desviando a atenção para as propostas do mundo, para as propostas até do diabo e muitas vezes para as nossas próprias ideias, nossos desejos. E nós começamos, eu gostaria de tal coisa, e já começa a fazer negócio e a gente começa a se preocupar antes do tempo, começa a querer agir antes da palavra, não dá oportunidade para a fé produzir. Amados, e a fé é interessantíssima. A fé, ela exige que você aguarde e creia no sobrenatural. Ignorância é o outro inimigo da fé. Pode pular lá, amado. A ignorância é desconhecer. É não ter conhecimento da causa, é não saber o que é. O fato de não se ter conhecimento de alguma coisa leva a pessoa a não saber o certo e o errado. Quem não conhece realmente o fato e a circunstância, nada pode fazer para reverter o rumo ou a direção
que o curso do acontecimento está tomando. Você não consegue mudar as coisas quando você não sabe do que se trata. Por exemplo, alguém vem e diz para mim assim: pastor, eu gostaria de falar contigo sobre física quântica e o momento etéreo que vive o planeta Drausius IV. Eu não vou saber falar nada com você, sou totalmente ignorante desse planeta, estou meio por fora do que é física quântica, tenho que ler um pouco mais, me inteirar mais. É um assunto que eu sou ignorante. Se você vir falar comigo sobre, pastor, como a gente pode viver uma vida que agrada a Deus? Opa, eu posso até te ajudar um pouco e participar um pouco, discipulando, ensinando o que eu já sei. Mas eu não posso falar de coisas das quais eu sou ignorante. Então nós não podemos viver fé na ignorância da palavra de Deus. Na semana passada nós ouvimos uma palavra sobre o que é a palavra de Deus, a importância de nós lermos. Nós temos falado com a igreja: leia a Bíblia, leia. Não seja ignorante, irmão. Quando algum assunto vir à tua frente para decidir sobre alguma enfermidade, você tem que ter uma palavra de Deus para responder aquilo, para combater aquilo. Você tem que aprender junto com o Paulo, eu quero dizer, olha, você é audacioso, junto comigo, a combater o bom combate da fé, a terminar a carreira, a guardar a fé, a permanecer com ela, não desistir dela. A ignorância não nos deixa viver promessas maravilhosas de Deus, porque a gente não sabe que são para nós. Olha o que a Bíblia diz em Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Há uma outra versão que diz: está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O profeta continua e diz assim: porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Olha, a ignorância tira um dos títulos que Deus te deu da tua vida. Tira um predicado divino que foi dado por Deus para você. Olha o que o apóstolo Pedro diz em 1 Pedro 2,9. Está escrito: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real. O sacerdócio sai pela ignorância, perde-se o direito de ser sacerdote, perde-se o direito de viver a plenitude de Deus para você. A ignorância é uma inimiga terrível da fé. Nós somos a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que eu vou anunciar se eu sou ignorante ao fato? Que eu vou anunciar se eu não sei o que Deus quer que anuncie? Que mensagem eu tenho para pregar se eu desconheço o Evangelho? Quando alguém tem conhecimento dos fatos que envolvem as circunstâncias em que se está vivendo, pode agir com expectativas positivas de que o rumo dos acontecimentos o levará a resultado e a bom termo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A ignorância, isto é, a falta de conhecimento, tem levado milhares de pessoas ao fracasso, à derrota e até mesmo à destruição. Não sabem o que Deus quer de suas vidas. Tão pouco sabem o que Ele tem para as suas vidas. Não conhecem o que está revelado por Deus em sua palavra a respeito de suas vidas. Mas Deus nos diz: o meu justo viverá da fé. Você foi chamado para ser justo e para viver da fé. Para conhecer qual a largura, a altura, a profundidade do conhecimento de Deus.
Por isso é importante, amado, você estar firmado na igreja, ouvindo a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Deus. É muito bom você estar inserido no contexto de um grupo, estudando e remoendo essa palavra, discutindo essa palavra, crescendo nessa palavra. É muito importante você estar sendo discipulado para alguém ver e poder te alertar: olha, esse caminho não é bom. Fé mental. Opa, tem mais um inimigo da fé? Tem aquela fé que é mental. Tem aparência de fé, mas não é fé. Aparentemente, o assentimento mental e a fé não possuem diferença alguma, pois ambos aceitam a palavra como verdadeira. A diferença é percebida quando ambos são colocados em prática. A fé crê com o coração e por isso recebe. O assentimento mental não, pois somente concorda. É possível, mas não é para hoje. É possível, mas acho que não é para mim. É possível, Deus faz o que Ele quiser, a hora que Ele quiser, seja feita a vontade dEle. E isso não é fé, amados. Soa tão bonito: ó Deus, seja feita a Tua vontade. Soa tão bonito, mas é uma declaração ou de fé mental ou de ignorância. Ignorância quanto à sua vontade, seu desejo. Por exemplo, amado, muitas pessoas têm dúvida se é a vontade de Deus curar. Nossa fé não tem alcançado todas as curas necessárias, mas é a nossa fé que não tem alcançado. Aí você diz: mas pastor, com base no que você está dizendo isso? Com base em Isaías 53:4. Porque antes de dizer que Ele levou as tuas iniquidades e os teus pecados, diz que Ele levou as tuas enfermidades, as nossas enfermidades. Por que estaria escrito esse texto na Bíblia, se não é a vontade de Deus curar? Está vendo como a fé mental ela é inimiga? Eu até acredito que Deus pode tudo, Ele é poderoso, Ele é o soberano. Eu falo isso da boca para fora, mas meu coração não crê nisso. Isso é terrível. É terrível porque tem pessoas usando argumentos bíblicos, mas eu quero te dizer uma coisa: o diabo também usou as Escrituras. Porque ele quer destruir a tua fé e a minha fé. Mas aquele que é diligente, como diz Judas na sua carta, que busca diligentemente, esse cresce no conhecimento. Pedro nos desafiou a crescer na graça e no conhecimento. Nunca foi plano de Deus que os cristãos fossem ignorantes. Romanos 10:8 em diante diz assim: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não é algo de carne, de alma e corpo, é algo do Espírito. Na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos. Porque se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Não é com a mente. Não é eu sei que eu posso ser salvo, sim. Alguém disse para mim. Isso não é salvação, irmão. Salvação é eu sei quem sou. Eu sei em quem tenho crido. Precisamos compreender que a fé é do coração e não da mente. Não é só um conhecimento humano. É algo que brota, produzido pelo Espírito dentro de nós. Lá em João 7, que foi citado até na semana passada, no último dia, o grande dia da festa, Jesus se pôs de pé e clamou. E diz: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
Ele está falando do Espírito Santo, que nós deveríamos de ter dentro do nosso ventre. Estava falando de o nosso coração ser cheio da presença dEle, do nosso espírito estar ressuscitado e pleno de Deus. O desejo de Deus é colocar dEle dentro de nós. A nossa mente julga se recebemos ou não estas coisas. Precisamos compreender, aceitar a palavra com o coração. O assentimento mental crê que a palavra é verdadeira, mas não crê que ela é verdadeira para operar algo na pessoa mesmo. Eu até acredito que Deus cura. Eu vejo pregadores hoje, grandes teólogos falando do poder de Deus, mas se você for atrás da vida deles, você vai ver, eu duvido, às vezes alguns deles nem almas nunca ganharam. Eles não acreditam que se eles pregarem, as pessoas vão crer neles. Então eles só estudam e criticam quem faz alguma coisa. Se afasta destes. A fé mental utiliza-se das próprias palavras da fé, mas não vive. Crê, mas não obtém resultados. Lê a palavra e concorda até, mas não desce para o coração. Foca só na mente. Assentimento mental não é fé, pois é impossível raciocinar fé. É impossível raciocinar fé. Fé é algo do coração. Hebreus 11:1 de novo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você não consegue aplicar raciocínio para isso. Todo cristão vai dizer, mas eu ainda sinto dor, pastor. Como é que o senhor quer que eu ore e agradeça por estar curado? Porque a fé não se guia pela dor, mas pela palavra de Deus que diz que você foi curado. Pastor, eu não sei se eu estou salvo, acho que ninguém pode dizer que está salvo. Sim, porque você está crendo com a mente, mas se você deixar isso descer para o coração, vem uma certeza dentro da gente, tão grande, de que a gente é amado por Deus, de que a gente é filho de Deus. Isso vem tão grande dentro de nós, que não dá para explicar. Basta viver. A Bíblia diz, o meu justo não vai analisar as coisas pela fé, diz que ele vai viver pela fé. Ele não foi chamado para julgar as coisas, ele foi chamado para vivê-las. Isso é uma das coisas que o mundo não pode entender. E eu confesso que muitas vezes eu fiquei olhando e orando e dizendo, Deus, eu não estou entendendo. Até que a revelação vem no Espírito. Deus nos chamou para viver pela fé. Para concluir, Hebreus 10:38 diz, o meu justo viverá da fé, e se retroceder, o meu coração não tem prazer nele. Mas nós, diga comigo, mas nós não somos dos que retrocedem. Aleluia! Nós vamos viver pela fé. Em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé.